sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu vim sofrer junto com vocês, porque como vocês sabem, esse livro tá cada vez mais difícil. Então se vocês quiserem acompanhar o sofrimento, continua aí e a gente vai ver se a gente descobre alguma coisa relevante ou não. Eu queria chegar aqui com boas notícias pra vocês, mas infelizmente não tenho nenhuma. Hoje eu queria falar sobre a página 43, mas gente, o que é isso? O que é isso? Que tipo de droga o autor estava usando quando escreveu essa página? Pelo amor de Deus. Gente, eu não entendi nada do que tá escrito aqui. Mas vamos lá, vamos tentar entender. Tá, o que a gente sabe dessa página? Provavelmente é um homem conversando com uma mulher. A gente não sabe quem que é essa mulher. E quem que é esse homem? Talvez seja o mesmo narrador da página número 1. Que ele diz assim: de onde viria o meu sustento se Aquários acabasse virando Gêmini? Bom, página 1, eu vou até abrir aqui pra ver. Ele diz o seguinte: ao menos esta canetazinha, esta Aquários, será pintada preta e prateada, com sua pena temperada por encomenda em Amsterdã, é gananciosa. Não tem tido muito trabalho desde que atuou com a maior agilidade para o velho falecido. Ou seja, o que parece é que essa caneta é a ferramenta de trabalho dele. Então, talvez ele seja o mesmo narrador do que o narrador da página 1. Agora, o que ele é? Ele é algum tipo de investigador? Ele é um autor? A gente tem referências já a tanto investigadores quanto autores no livro. Então, a gente tem que pensar no que ele pode ser. E quem que é ele? Porque eu não sei qual dos nomes pertence ao narrador que é autor ou investigador, eu não sei. Agora, eu acho que ele tá fazendo referência a essa mesma caneta, porque, pelo que eu pesquisei, não há nenhuma referência a nenhuma obra. Mas se você sabe o que isso significa, deixa aí nos comentários. Agora, provavelmente deve ser uma referência a isso. Agora, o que significa o Gêmini? Porque se Aquários for de fato a caneta, o que seria o Gêmini? E por que isso significaria que talvez fosse o fracasso dele? Porque se ele diz, de onde viria o meu sustento se Aquários acabasse virando Gêmini? Ou seja, se ele parasse de fazer o que ele faz hoje. Então, o que é essa tal de Gêmini? Agora, uma outra coisa bem esquisita nessa página, ele diz o seguinte: é que se dirige ao Down. Down, pelo que a gente já conversou antes, deve ser algum lugar onde as pessoas vão pra beber ou pra comer, alguma coisa do tipo. Quem que é Eck? Chamavam-me de Eck quando eu era garoto. Ei, Eck, você é um velho detestável. Coisa sentimental. Enfim, Eck sumiu dentro de Down. Então o nome dele é Alexander. E ele diz que chamavam ele de Eck. Só que Eck não é um apelido de Alexander. Qual é o significado de Eck? Será que esse mesmo personagem tem o mesmo nome que ele? Porque, olha o que ele diz. Agora Eck se dirige ao Down. Se ele estivesse falando dele mesmo, ele não estaria falando em terceira pessoa. A não ser que o autor misture narradores na mesma página. Mas aí a gente ia ter uma situação muito mais complicada. Porque se o autor fizesse isso, de colocar o narrador misturado, né, vários narradores na mesma página, então nessa página teria o quê? O primeiro parágrafo um narrador e a partir do segundo um outro. Não faz muito sentido isso. Então, talvez esse outro personagem também tenha o mesmo nome dele, também seja um outro Alexander, o que ia complicar muito a nossa vida, porque esse autor gosta muito de usar vários nomes iguais para personagens diferentes, para objetos diferentes, para coisas diferentes. Então, a gente nunca sabe de quem ele tá falando. Porque se existem vários Henrys, por exemplo, mais de uma Flora, mais de uma Carolyn Jasmine, como é que a gente vai saber de quem que ele tá falando? Bom, resumindo essa página, ele tá provavelmente num barzinho, num restaurante, conversando com uma mulher e experimentando sobremesas diferentes. E ele parece sentir alguma coisa por essa mulher. Então, como eu já falei, se você sabe quem ela é ou se você sabe quem ele é, deixa aí nos comentários pra ajudar todo mundo.
Gente, a próxima página é a página 44. Eu tenho algumas coisas para falar sobre essa página. A primeira delas é que eu acho que ela é a sequência da página 26. Por quê? Bom, a página 26, lá no final dela, a gente vê que tem uma referência a um peão. E como eu disse, eu não sabia exatamente o significado dessa palavra no português, porque ela pode ter vários significados, mas em inglês, ao que parece, ela faz referência a um trabalhador rural mesmo. Então, não é como se fosse um peão de um jogo, nem nada do tipo, é um trabalhador rural. Esse mesmo peão aparece na página 44. Tá, por que mais eu acho que essa página é a continuação da 26? Além de mencionar esse tal de peão. Ele diz o seguinte: tinha um caroço e coçava a suíça esquerda. Então ele tá mostrando lá a cena. E na página 44 ele diz sobre o peão ainda: insistia em exacerbar o canto do meu olho cutucando aquela protuberância sebástea. Ou seja, isso faz referência ao que ele disse antes, que é um caroço que ele estava coçando. Então eu acho que a página 26 vem antes da 44. Tá, agora sobre a página 44 em si. Eu acredito que seja um narrador cachorro. Por quê? Bom, primeira e segunda linha ele diz: às vezes lamento e lamentei então não ter o dom de contar, ou no mínimo, acompanhar uma história vividamente. Como a gente já percebeu em outras páginas, o cachorro, ele entende as coisas meio erradas. Ele não consegue entender direito o que as pessoas falam. Então, parece que combina com essa informação aqui. Depois, outra informação que me fez acreditar que seja o cachorro narrando essa página. Ele diz: odores têm um bocado de significado para mim. A gente sabe que o olfato dos cachorros é muito melhor que o nosso. Então, talvez seja mais outra indicação de que se trata do cachorro. Agora, o que está acontecendo nessa cena? A gente tem esse narrador que está vendo esse peão, provavelmente bebendo algum tipo de drink, e o Henry falando sobre um problema. Só que esse narrador não consegue prestar atenção no problema de Henry. Mas qual que é essa situação? Qual que é o problema dele? O problema dele é o seguinte: o irmão da segunda mulher começara a ter suspeitas. Eles encontraram uma certidão de casamento queimada. E aí eu fiquei pensando, na página 41, a gente viu que uma mulher tinha acabado de se casar com Henry. Será que ele tinha mais de uma esposa ao mesmo tempo? Por que a segunda mulher? Por que o irmão dela, dessa segunda mulher, começaram a ter suspeitas e encontrou a certidão de casamento? Será que ele usava isso como alguma espécie de golpe ou algo do tipo? Porque é que tem mais de uma mulher envolvida com Henry, então ele era casado com várias, talvez tinha alguma amante. Outra coisa que eu me pergunto é sobre o tal do peão. Quem que é o tal do peão? Porque aqui ele não revela o nome, então a gente sabe que é alguém que tem um contato próximo com Henry e que sabe dos problemas dele. Então, não talvez só dos problemas, mas talvez das coisas ruins que esse Henry faça. Mas qual será o nome dele? Gente, página 45, olha só. Ele começa dizendo: era a hora em que o tal meio polonês, meio francês, quase sempre a primeira metade, o mesmo que se autodescrevia como vira-lata bêbado e esbanjador preguiçoso, costumava se levantar da cama. E aí ele diz o seguinte: lembro-me de quando Helen lhe contou sobre seu relacionamento amoroso, ele renunciou ao conhaque, etc e tal. Isso daí é uma referência a um livro do Joseph Conrad, que também está presente na página 7. Aliás, o narrador da página 7 está lendo exatamente esse mesmo livro que contém essa referência. Só que o que está me gerando dúvida nessas duas páginas é o seguinte: a gente tem referência ao mesmo livro, mas podem ser narradores diferentes. Por quê?
Na página 7, ele diz que alguém aconselhara a ele a ler o livro do Conrad, ou seja, pode ser esse narrador da página 45. O que mais me faz questionar isso? Bom, lá no final da página 7, ele diz: sempre achei impossível de ler, tão distante do inglês quanto os poloneses. Tá bom, então que língua ele fala, esse narrador? Será que não é nem o inglês, nem o polonês? E aí na página 45, como eu já falei pra vocês, ele diz que era a hora do tal meio polonês, meio francês, mas mais polonês do que francês, acordar, se levantar da cama. Ele não tá falando dele, ele está falando de uma outra pessoa. Pode ser que o narrador da página 45 esteja falando sobre o narrador da página 7. E o que mais? Ele tem uma cena importante aqui. Ele diz que ele vira o Henry. Sem dúvida, eu ouvira chamarem-no assim, ou seja, ele não é próximo a Henry, inclinado sobre um cadáver da sua própria lavra. E eu também vira o médico conduzindo o velho pelo jardim. Não uma ou duas vezes, mas várias. A moça não se achava mais presente. Então, isso me lembrou daquela cena de quando o Henry estava visitando Clemente e a May estava junto. Eu fiquei pensando que essa moça talvez seja a May e o velho e o médico seja o Henry e o Clemente. Agora, será que o Clemente é o médico? Porque a gente tem aquela cena em que eles mencionam um poema sobre cirurgias e aí o membro da pessoa cai num balde. Vocês lembram disso? Quem era que estava narrando aquilo? Era o Clemente, não era? Então talvez o Clemente seja um médico, um viciado por botânica. Não sei, botânica pode ser o hobby dele, né? Ele pode até, inclusive, usar as plantas também para medicina, para uso medicinal. E o Henry pode ser o velho. Bom, então esse homem, esse narrador da página 45, que a gente não sabe se é um animal ou se é um homem, ele ficava observando o Henry e possivelmente o Henry e o Clemente andando lá pelo jardim. Então ele sabe do que está acontecendo, talvez ele tenha escutado os planos dos dois. Aliás, ele até sabe que tem um cadáver envolvido na história. Por fim, ele termina dizendo que ele fica impotente quando você fica sozinho num prédio com tantos apartamentos, mas ele agradeceu ao fato de ter escutado as coisas por trás das portas. Será que ele é o vizinho do Clemente, o vizinho do Henry? O que vocês acham sobre isso? Olha, tenho lido todas as páginas como vocês viram, página por página para ver se tem referência, quais são os detalhes de cada uma delas. Isso tem ajudado bastante, porque eu consigo perceber as informações se repetindo em algumas páginas, o que vai me ajudar depois, lá na frente, a conectar cada uma delas. Mas mesmo assim, ainda falta muita informação. É muito difícil saber exatamente o que está acontecendo nessa história, quem são os personagens, o que eles fazem, qual é a ligação entre cada um deles. Isso é bem complicado. Se vocês têm alguma dica aí pra me dar, por favor, eu aceito qualquer dica. Essas foram as páginas de hoje e a gente se vê na segunda-feira. Eu espero que isso ajude vocês. Obrigada por estarem aqui, de verdade, e até mais. Tchau!